Ok, vamos falar agora aqui sobre a metodologia ágil chamada de XP. Esse nome XP vem de programação extrema. E qual a ideia do XP? Existe um conjunto de boas práticas quando a gente pensa em programação e o XP levou essas práticas ao extremo. Então, por isso, essa metodologia tem esse nome, né, de XP. Então, ela é uma metodologia ágil, você tem que memorizar isso. Então, por exemplo, como o Scrum, o XP é mais um exemplo de metodologia ágil. E qual é o objetivo último do XP? Por que ele foi criado? Uma busca de aumentar a qualidade do software. E aqui a gente tem que entender de maneira bastante ampla. Então, antes da gente ter as metodologias ágeis, tentava se desenvolver software de maneira tradicional, igual eu vou fazer a construção, por exemplo, de um prédio. Isso levou ao que a gente chamou de crise do software. Por quê? Porque o software muda muito rápido, os requisitos do software, o que as pessoas querem com aquele software muda muito rápido. Então, fazer um planejamento tradicional, desenvolver o software e lá no final mostrar ao cliente, muitas vezes o software no final não tem mais nada a ver com o que ele quer, com a necessidade dele, tá? E foi nesse contexto que surgiram as metodologias ágeis. Aqui dentro do XP existem vários conceitos, mas todos eles bem simples. Então eu peço que você preste atenção e você vai conseguir resolver todas as questões de XP. Então, o primeiro princípio aqui, e muitas vezes esse princípio pode aparecer como prática, característica, às vezes eu vou colocar até de maneira repetida aqui nos slides, tá? Mas vamos começar com os princípios. O primeiro princípio é o seguinte: envolvimento do cliente. Como assim? Em projetos tradicionais, o contato com o cliente às vezes é muito pequeno. Então, no início do contrato, as pessoas assinam ali o contrato, depois constrói, por exemplo, você comprou móveis planejados. Aí no final você vai ver se é aquilo que está ali no projeto mesmo, não é, aplica multa. E o XP entende que se você traz o cliente para perto, ele está todo dia ali com você, tirando dúvidas, você vai minimizar esses problemas. Então, essa que é a ideia do envolvimento do cliente. Então, tradicionalmente, o envolvimento não é muito grande. E aqui eu quero que o tempo todo eu possa ter esse contato com o cliente e envolver ele em todas as fases, até para ele me dizer o que realmente ele quer, para que depois ele fique satisfeito e a qualidade entrega, a qualidade do software seja, né, a que eu tenho como objetivo último aí no XP. Beleza, entrega incremental. Então, aqui no XP, eu não vou entregar o software de uma vez só pronto, né, para o cliente olhar o software final. Porque depois ele pode olhar e dizer, bicho, não era bem isso que eu queria, tá faltando uma tela, um botão assim, o que eu queria era outra coisa. Então, a gente faz pequenas entregas. Essas pequenas entregas são chamadas de entregas incrementais. E em cada entrega dessa, eu já tento entregar valor para o meu cliente. O que significa entregar valor? Entregar algo útil. Então eu converso com o meu cliente e digo, olha, se o software já fizer determinada coisa, o que seria essa coisa que para você já seria útil? Então eu tento entregar logo isso para ele. Ao invés de me preocupar, por exemplo, com as cores dos botões, né, com layout, vamos dizer que eu preciso de um cálculo. Olha, se você já me fornecer esse cálculo, já vai ser bastante útil. Então, na primeira semana, eu já entrego essa funcionalidade para ele. Então, essa é o que a gente chama de entrega incremental. Então, memorize isso aí. Eu já vou fazer essa ligação dessa entrega incremental com o que a gente chama de integração contínua. Guarde isso aí também. O que é integrar? Integrar é juntar partes. Né? E contínuo é fazer isso de maneira contínua. Então veja, se eu entrego o software, os pedacinhos, né, é como se fosse um grande quebra-cabeça, toda semana eu entrego uma tela nova, por exemplo, daquele software. Então tem que sempre fazer essa integração. E essa integração é feita de maneira contínua e também automática. Geralmente tem ferramentas para você compilar o código, né, transformar aquele seu código fonte que você escreveu programador num programa de verdade, e isso é feito de maneira contínua. Então, isso é chamado também de integração contínua. Isso também faz parte do XP e tem relação com essa entrega incremental. Vou fazendo entregas incrementais e já vou integrando com o que eu tinha entregue, por exemplo, na semana anterior. Aqui tem um conceito até geral da agilidade, que é primeiro as pessoas e não os processos. Então, em abordagens tradicionais em empresas, a gente está preocupado em ter processos,
né, para eu poder substituir aquele colaborador e ele seguir um determinado processo. Só que o desenvolvimento de software, ele se aproxima muito mais de uma arte do que simplesmente uma técnica. Então, o programador, o bom programador, e para sistemas mais complexos, ele tem que raciocinar, né? Então, existe habilidades ali intrínsecas das pessoas. Então, o XP diz aqui, olha, valoriza o conhecimento das pessoas, valoriza as pessoas, muito mais do que você ter simplesmente processos e no final você ter um software ruim ou as pessoas insatisfeitas com aquele produto. Então, primeiro as pessoas, depois os processos. Aceitar mudanças. Então, em projetos tradicionais, o que acontece, pessoal? As mudanças, elas acabam custando grana. Principalmente por quê? Porque são feitas ao final. Depois que tudo está montado, é mais difícil alterar. Durante o projeto é mais fácil você fazer essa alteração. E aqui no XP, a gente valoriza e aceita essas mudanças. A gente não vai resistir às mudanças. Por quê? Porque o interesse é ter o cliente satisfeito. Então, se em uma semana ele disse que queria uma determinada funcionalidade, na outra ele quer uma outra funcionalidade, não tem problema. Nós aceitamos bem as mudanças aqui no XP. Manter a simplicidade. Então aqui, pessoal, não quero ter um código complexo, né, soluções mirabolantes. Eu tenho que focar no que o cliente quer. Então também é um princípio aqui do XP manter as coisas simples, manter aqui a simplicidade. Então a gente tem que buscar manter a simplicidade. Trabalho em equipe. Geralmente, metodologia ágil vão usar equipes pequenas. E essas equipes são cooperativas, coesas, né? Autodidatas. Você não precisa também de alguém ali chicoteando para fazer o trabalho, né? Mas tem esse princípio também do trabalho em equipe. Isso, inclusive, se reflete, e a gente vai ver também uma prática chamada e o código é coletivo. Então, o programador faz um código-fonte, né? Escreve aquele código, né? E qualquer outro programador da equipe pode modificar o código, sem pedir permissão a ninguém, né? Então, isso também reforça essa ideia do trabalho em equipe. Melhoria contínua. Então, eu quero, de maneira contínua, ir melhorando no XP. Então, eu tenho que aprender com os erros. A ideia de você aprender com os erros. Qualidade. O foco do XP é entregar um software de qualidade. Cliente satisfeito, por isso que eu aceito as mudanças. Eu tenho que atender o que o meu cliente quer. E aprendizado também tem a ver com melhoria contínua. Então, eu tenho esse aprendizado contínuo. Então, esses são princípios do XP. Memorize, expliquei cada um deles para você entender. Com essa ideia, quando você vê a palavrinha aqui, você já vai entender imediatamente. Então, o seu desafio agora é memorizar essa lista aí. Valores. O XP também tem o que a gente chama de valores, tá? Então, valores tem a ver, inclusive, com comportamentos, né? Então, o primeiro valor é comunicação. Pessoal, de maneira geral, em vários projetos, um dos grandes problemas é comunicação. Por exemplo, essa comunicação com o cliente. Na verdade, o cliente queria uma coisa, né? Por problema de comunicação, sai outra. Comunicação dentro da própria equipe, né? Entre os programadores. Então, um valor, eu tenho que valorizar, né? Esse skill, essa habilidade de comunicação. De novo, também surge como valor a questão da simplicidade. Eu tenho que manter as coisas simples, não vou inserir complexidade à toa no meu projeto. Então, outro valor é manter a simplicidade, né? Um outro valor é o feedback constante, então ligado àquela ideia da melhoria contínua. Então eu preciso de um feedback constante. Isso vai derivar, por exemplo, uma prática que o cliente está sempre disponível. Toda hora que eu precisar tirar uma dúvida para ver se é aquilo que ele quer, né? Idealmente ele estaria ali disponível. Isso na prática pode ser muito difícil, o cliente ou um representante do cliente, mas é isso que o XP prega, né? Eu ter alguém para tirar qualquer dúvida a qualquer momento, ele olhar o código, ver se tá bom, se é daquele jeito, se não é. Coragem. Pessoal, isso aqui vale para a vida, né? Então, o que esse valor quer dizer aqui? Você conseguir enfrentar situações difíceis sem medo. Então, por exemplo típico, né? Você ter coragem para enfrentar o seu chefe em situação normal, né? Tirando aqui do XP, você falar a verdade, que aquela situação ali é perigosa. Então, esse é um valor do XP. Você agir com coragem, mesmo em situações difíceis, você enfrentar. E, paralelo a isso, respeito. Você tem que respeitar a sua equipe, né? O cliente também é um valor, o respeito. Então, esses são os valores: comunicação, simplicidade, feedback constante, coragem e respeito.
Características, integração contínua. Como a entrega é incrementar os pedacinhos, eu o tempo todo estou juntando esses pedaços aí de maneira contínua. Testes automatizados. O que é isso aqui de testes? Quando a gente está falando de teste, essa é uma atividade de programação. O que é um teste? Imagine o seguinte, que você tinha que fazer um código que ele somava dois números, o número A mais o número B, né? E aí eu vou fazer um teste para verificar se realmente essa função aqui, esse código, está somando. Então eu pego, por exemplo, um conjunto de valores, eu tenho o resultado aqui da soma com A e B e verifico se essa função faz isso aqui. Isso é um teste. E esses testes do XP, ele vai colocar que eles devem ser feitos de forma automatizada. Então, eu vou criar o teste, por exemplo, nesse exemplo aqui, ver se minha função realmente soma esses dois valores. Isso é automatizado porque isso é feito por ferramentas. Ferramentas automáticas vão pegar os dados, executar aquele código que você criou, comparar com a saída e ver, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez, se realmente o seu código soma dois valores. Isso seria um exemplo de teste. Então, os testes são automatizados, é uma característica. Ligado a isso, ele vai fazer uso do que a gente chama de TDD. TDD é uma forma de desenvolver o código. Então, o meu código é orientado a teste, o desenvolvimento orientado a teste. Como assim? Vamos entender. Então, eu poderia inicialmente criar um código aqui. Deixa eu pegar, cadê o meu mouse aqui? Aqui. Eu poderia criar um código, imagine que eu criei aqui um código em Python, né? E esse código faz justamente isso aí, né? Vamos botar que a soma é igual a A mais B. Eu poderia desenvolver esse código, desenvolver um código, faz uma soma, e depois eu pego aqui, ó, esse código e vou testar. Jogo aqui dentro da nossa máquina de teste. Uma outra forma é o seguinte, eu vou construir o teste. Depois que eu construo o teste, aí sim eu começo a jogar o código aqui. Quando, finalmente, o código que eu coloquei aqui dentro dessa máquina de teste, para vocês entenderem, né? Vamos chamar isso de uma máquina de teste, der ok, aí o código está validado. Então, eu inverto a etapa. Então, veja, numa opção tradicional, eu crio o meu programa e depois verifico se ele funciona. Faço testes em cima desse programa. Nessa abordagem dirigida a teste, primeiro eu escrevo o teste que vai validar o programa. Então, eu vou escrever primeiro o teste. E depois eu escrevo o código para ser testado. Então, isso é o que a gente chama de uso do TDD. Programação em pares. O XP, ele preconiza essa característica, também vai ser uma prática de você ter duas pessoas programando, né? Vai ter gente que vai dizer que é desperdício, né? Mas como é que funciona a programação em pares? Uma pessoa efetivamente está programando, né, colocando o código aqui, e uma outra está olhando, verificando se tem algum erro, o que pode ser melhorado. Hoje, por exemplo, você pode fazer essa programação em pares com a IA. Você programa e tem uma ferramenta que vai te acompanhando, sugerindo modificações, vendo o que você está fazendo. Mas a ideia original do XP é a programação em pares, você ter dois programadores, um efetivamente codifica e o outro acompanha o trabalho, sugerindo ali, inclusive, melhorias no código. Essa prática é chamada de programação em pares. Uma outra aqui que cai muito, pessoal, é esse conceito aqui de refatoração, né? Então, o conceito de refatoração. Então, refatorar tem a ideia aqui que é refazer, reconstruir, mas sem mudar a funcionalidade. Então, isso é um aspecto importante. Então, imagine aqui, ó, nesse exemplo aqui que eu dei, a gente fez um código aqui, né, que faz uma determinada soma de dois valores. Então, o que esse código faz? Recebe dois valores, A e B, e soma esses valores. Então, inicialmente, você fez o código dessa forma. Só que aí você pensa melhor nesse código, olha, tem uma forma que esse código ele vai ficar mais rápido, ele vai ficar mais organizado, mas ele continua somando. Então, quem usa o código, ele não vê alteração nenhuma, porque a funcionalidade continua da mesma forma, mas você melhora internamente. Então, quando eu melhoro internamente um determinado código, eu estou fazendo o que eu chamo de prática de refatoração.
Então, para que isso serve? Eu consigo entregar uma funcionalidade rápida, porque rapidamente eu penso na solução para aquele problema, o código já está funcionando, eu já consigo entregar ele em produção. Mas depois eu posso melhorar esse código, mas eu só vou melhorar internamente, por exemplo, colocando ele mais rápido, né? Isso é chamado de refatoração. Por fim, eu tenho o que a gente chama de planejamento ágil. Então, o planejamento tradicional é aquele com várias fases seriadas, né? Então, eu vou construir um prédio, eu vou fazer o planejamento. Primeiro, vou fazer ali, né, a terraplenagem, né? Vou tirar ali depois, vou colocar as bases, depois vou construir o prédio, por aí vai. Aqui a coisa é muito mais rápida e muito mais flexível. Então, esse planejamento ágil quer dizer que o planejamento é mais flexível. Ele aceita com tranquilidade as mudanças. Então, de novo, essa ideia de aceite de mudanças. Em todas as metodologias ágeis, as mudanças serão bem-vindas. Você não vai resistir às mudanças como é num processo tradicional de projetos. Agora a gente vai falar sobre todas as práticas. É importante também você entender cada uma delas. Planejamento incremental tem a ver com planejamento ágil. Eu não preciso fazer aquele planejamento todo da obra, do início ao fim, por exemplo. Eu vou fazendo semana a semana, eu vou fazendo um planejamento de maneira incremental. Pequenas entregas. As entregas, pessoal, são aquelas entregas incrementais e são pequenas entregas. Então, uma semana eu entrego uma determinada funcionalidade, fazer um cálculo, uma determinada tela. Então, eu estou sempre entregando pedacinhos do meu código. E isso vai levar ao quê? A integração contínua, não é? Porque eu preciso pegar esse pedacinho, juntar com o que já tem e de maneira constante, inclusive de maneira automática. Vou ter ferramentas para fazer essa integração de maneira automática. Então veja, eu dei o exemplo para vocês de testar um pedacinho do código. Aí imagine, quando eu junto esse pedacinho do código com o código inteiro, estou fazendo a integração, eu tenho que testar tudo para ver se, ao incluir esse novo pedaço, eu não danifiquei o resto do software. Então isso também é feito de maneira automática. O meu projeto deve se manter simples, né? Lembra daquele princípio lá da simplicidade? A gente estava falando da questão da simplicidade. O desenvolvimento teste primeiro, o nosso TDD, já conversamos sobre isso. A prática de refatoração, eu melhoro meu código sem alterar a funcionalidade dela, né, o que ela entrega. Programação em pares. A propriedade coletiva, presta atenção nisso aqui. A gente falou lá, né, sobre os princípios, né, que eu valorizo as pessoas, o trabalho em equipe. Então significa que se eu tenho um código, e aqui não vai ter um programador específico que é dono desse código. Alguém fez esse código, um outro cara da equipe pode vir aqui olhar o código. Opa, vou melhorar uma coisa aqui para tornar mais rápido. Então é a propriedade coletiva do código. Não tem um dono do código, né? Aqui é meu, ninguém mexe, né? O XP é contra isso. A propriedade do código é coletivo. Integração contínua, ritmo sustentável. Pessoal, você não vai trabalhar aqui milhares de horas, hora extra aqui, ó, proibido. Não tem negócio de burnout aqui no XP. Então, relacionado a isso, a gente tem uma prática chamada semana de 40 horas. Semana normal de 40 horas, não tem negócio de hora extra. É contra o estresse, é contraprodutivo o programador trabalhar demais. Cliente no local. Então, aquela questão de eu ter sempre um cliente para tirar dúvidas, para ele ver se tá bom, né? Rapidamente eu tenho um feedback desse meu cliente. Então, outra prática é cliente no local. Planning Game. O que é esse jogo de planejamento? Eu chamo o cliente, a gente vai ver o que vai fazer, por exemplo, naquela primeira semana, e aí, junto com o cliente, a gente vai negociar ali, entender o que é importante para aquela semana. Então, isso é chamado de jogo do planejamento. E quando eu priorizo, eu decido o que eu vou fazer, né, naquela minha semana ali. Testes de aceitação. Então, eu estou com o meu cliente aí do meu lado e pergunto, opa, isso aqui você gostou? Então, é um teste em que o cliente aceita ou rejeita o que foi produzido ali, né? Então, é chamado de testes de aceitação. Padronização do código. Se eu tenho uma equipe, várias pessoas programando, é bom que eu tenha uma padronização, né? Então, por exemplo, a forma de declarar uma variável. A variável é algo que armazena algo no meu sistema, armazena um dado. Então, a forma de eu escrever essa variável, eu posso padronizar, porque aí todo programador vai saber que aquilo ali é uma variável, por exemplo. Então, a padronização
do código é uma prática bem-vinda no XP. A metáfora. Pessoal, a metáfora, a gente vai falar em detalhes sobre ela, mas tá ligado à questão da comunicação, o valor da comunicação. Então, mesmo quem não é programador, o cliente, ele vai entender em um alto nível, nível estratégico, o que é que o sistema faz. Então, para isso eu trago uma metáfora, uma analogia para que o meu cliente ele compreenda claramente o que aquele software faz. Reuniões em pé. É uma prática do XP para dizer o seguinte, olha, deixa a galera em pé que é bom que a reunião não demora, né? Sentado as pessoas ficam ali, né? Começa a contar piada, pede cafezinho, pede água. Então, reunião em pé, porque em pé incomoda e se decide rápido o que se tem que decidir. Então, uma prática do XP. A outra são os cartões CRC no XP. Isso aqui tem a ver com programação. Então, quando eu estou programando, o que eu chamo de linguagens orientadas a objeto, eu tenho um conceito ligado ao conceito de objeto chamado de classe. Como a gente não está falando de programação, é importante você entender isso. Dentro desse conceito de programação de classe, eu tenho a responsabilidade por essa classe e eu também tenho classes que colaboram com essa. E aí eu crio cartões para descrever isso. Então, isso são chamados de cartões CRC. Em resumo, você precisa lembrar que essa prática de cartões CRC está ligada aí ao XP. Conceito de história de usuário. Pessoal, isso aparece nas metodologias ágeis de maneira geral. Então, a descrição curta e simples da funcionalidade que você vai implementar do ponto de vista do usuário. Essa é uma observação importante, né? É do ponto de vista do usuário, E o formato geralmente é esse aqui, ó, como um determinado usuário quer alguma coisa para um determinado benefício. Então, como cliente de e-commerce, quero notificações de e-mail quando meu pedido for enviado. Então, se eu sou um cliente, quando o meu pedido for enviado, eu quero que isso seja notificado para mim por e-mail para eu acompanhar a entrega, tá? Então, isso é chamado de história de usuário. Então, eu vou implementar um código de forma que essa história de usuário aí seja satisfeita. A metáfora, pessoal, é uma visão compartilhada e simples de como o sistema funciona. Então, para que mesmo pessoas que não são programadoras entendam como o sistema funciona. Então, aqui tem um exemplo de uma metáfora que poderia ser usada em uma determinada situação, né? Nosso sistema funciona como uma agência de correios. Então, as pessoas que não são programadoras, elas entendem o que é uma agência de correio, o que você faz no correio. Então, como é a explicação da metáfora? Ó, o cliente entrega um pacote, que é o pedido, o sistema recebe, processa, encaminha, entrega esse pedido e há uma fila de processamento. Então, fazendo essa metáfora, né, você vai entender o que aquele sistema faz. Então, esse também é um conceito utilizado não só aqui no XP, mas em diferentes metodologias ágeis. Então, vamos ver algumas questões aqui da FCC. Em um projeto de metodologia ágil XP, o analista deve, primeiro, consultar o cliente quanto uma história exigir por estimativa menos de 3 semanas de desenvolvimento. Não, a gente viu que o ideal é o cliente o quê? O tempo todo do seu lado. Cliente ali sempre disponível, tá? Ouvir o cliente durante o levantamento de requisitos. Beleza. Para que se crie histórias de usuário. Ok. Após essa importante etapa, nenhuma outra história deve ser criada. Errado. A gente faz entrega incremental, né? A gente aceita mudanças. Então, as histórias vão sendo criadas, inclusive ele pode alterar a história que ele acabou de criar, né? Então, tem muita flexibilidade aqui, né, em relação a isso. Evitar que o projeto caia na armadilha de seguir o princípio KISS. Esse princípio KISS quer dizer assim, mantenha as coisas simples, né? Manter, né? Mantenha isto simples e estúpido, né? Então mantenha as coisas simples. Esse quer dizer o princípio KISS. E a gente viu que o XP está alinhado a isso. Simplicidade, né? Então não cair na armadilha do princípio KISS está errado. Por quê? Porque o XP ele adota a simplicidade. Realizar testes de uma unidade de forma manual. Errado. Os testes a gente busca fazer de forma automática. Então, sobrou só a letra E por eliminação. Estimular o uso de cartões CRC. A gente viu que é uma prática aí do XP o uso de cartões CRC. Beleza. Próxima questão. Aqui ele colocou uma lista de práticas e quer que você associe as práticas XP, tá? Então, primeiro item. Todo código desenvolvido pelo time é incorporado a um repositório comum várias vezes ao dia.
Isso garante que qualquer problema de integração do projeto possa ser notado e corrigido rapidamente. Então veja, aqui ele está falando das opções programação em pares, planejamento, integração contínua. Ora, aqui ele está falando da integração contínua. Então eu vou incorporando esse código várias vezes ao dia, os pedacinhos de código, já compilando de forma automática e gerando meu código. Isso a gente chama de integração contínua. Segundo, qualquer programador pode alterar o código. Isso está dizendo o quê? Que a propriedade é coletiva. Então, a gente já teria ali a letra E, já seria o nosso gabarito, né? Então, ele está falando da propriedade coletiva do código. 3. Traz a ideia que qualquer pessoa do time é capaz de verificar o código sendo desenvolvido em alto nível. Ó, em alto nível. Né? Verificar em alto nível e ter uma compreensão clara. Então, quando a gente faz isso, a gente está usando o quê? A metáfora. Eu falei que, inclusive, o cliente em alto nível vai entender como o código funciona. Então, essa é uma prática de se utilizar a metáfora. Tem a ver com a questão de comunicação, com aquele valor de comunicação, deixar a coisa clara. 4. Permitir aplicar melhorias no código, então eu consigo melhorar o código, mas sem mudar a sua funcionalidade, o que ele faz, né? Eu verifico a oportunidade de melhoria, vou lá e altero. Como é o nome disso? Refatoração. É a prática que a gente viu chamada de refatoração. Então, seguindo essa sequência, seria aí o gabarito letra E. Próximo. Diz o seguinte, um analista participando de um projeto, no início de uma interação, o analista fazia parte... convidou o cliente a escrever as funcionalidades, ó, o cliente está sempre junto, né? Em pequenos cartões chamados histórias de usuário. A gente viu o modelinho ali de uma história de usuário. Depois, a equipe de desenvolvimento estimou o tempo e o custo de cada funcionalidade. Então, junto com o meu cliente, eu estou vendo o que vai ser prioritário aqui, é o Planning Game, né? Aqui nem hoje, aqui já estou vendo que a resposta vai ser Planning Game por essa frase aqui. Então, junto, eu estou estimando o tempo e o custo para decidir o que a gente vai fazer junto com o cliente. Ó. O cliente foi informado do tempo e do custo e foi solicitado a decidir em cada user story, né, em que cada user story deveria ser desenvolvida. Então, primeiro ele colocou as necessidades dele na forma de histórias de usuário, depois diz, olha, essa aqui demora uma semana, essa aqui é muito complexa, vai demorar 3. Então, passou para ele o esforço, ele entende, diz, eu prefiro que essa aqui seja feita primeiro, porque eu já começo a tirar valor disso, a trabalhar com isso. Então, isso é chamado do Planning Game, que a gente viu, a oportunidade de priorizar ali o que vai ser feito. Né? Então, Planning Game, letra E, Planning Game busca assegurar que a equipe esteja sempre trabalhando no que é mais importante, nessa priorização feita aí pelo cliente e o que gera mais valor para o cliente. Uma dupla de programadores, pessoal. Isso aqui é o quê? Pair Programming, né? Um programa, o outro tá ali ajudando, vendo melhorias. Utilizado no XP, realize na fase de letra A, desenvolvimento. Desenvolvimento seguinte, programação. Então, a outra ali, ó, validação do sistema, é o cliente geralmente que vai validar. Projeto de arquitetura, você tem um arquiteto de software que vai fazer isso. Então, só pode ser A e B, porque durante o desenvolvimento é o programador. Desenvolvimento, a implantação dos user stories, das histórias de usuário. Então, peguei o que o cliente quer e vou implementar, né, dentro daquela interação ali. Então, letra A está correto. Letra B, desenvolvimento, a entrega da user stories totais do sistema. Isso não faz sentido, por quê? Porque o XP é incremental. Então, eu não tenho uma fase de pegar todas as user stories e fazer tudo de vez, né? É de forma incremental. Se você lembrar, as entregas são incrementais, não feito de uma maneira assim, de uma vez só, total. Então, a melhor resposta seria aí a letra A. No XP, são estimuladas reuniões de clientes e desenvolvedores para captar e definir user stories, né? Histórias de usuário. Considere um projeto que tenha como padrão 2 semanas para cada interação. Então veja que aqui eu tenho uma interação de 2 semanas, parece com a sprint lá do Scrum. E aqui eu chamo de interação. Então minha interação será de 2 semanas. E que eu tenho 60 histórias, 60 necessidades do meu cliente. Após análise e priorização junto com o cliente, como é que chama isso? Planning Game. Fiz o Planning Game aqui, analisei e priorizei as histórias. Foi decidido que seriam implementadas 4 histórias, 4 necessidades por interação.
né? Essa questãozinha aqui é uma questão de matemática no final das contas. Mas vamos lá. Letra A. Essa prática XP denomina-se 40 horas. Não, aqui a gente está falando mais do planning game, né? Mas sabe que tem essa prática da pessoa não trabalhar mais de 40 horas. Essa prática se denomina integração contínua? Não, integração contínua a gente está falando que o tempo todo eu estou subindo meu código, estou colocando um pedacinho, juntando, fazendo testes automatizados. Não é isso. O tempo total estimado para que sejam implementadas histórias é de 15 semanas e o outro de 30, né? Já já a gente analisa essa. E a letra E, essa prática não existe no XP. Existe sim, é um planning game que a gente está fazendo aqui. Beleza, então agora virou uma questão de matemática. O que ele fala ali, pessoal? Ele fala o seguinte, ó, eu vou implementar 4 histórias por interação. E eu tenho 60 histórias. 60 dividido por 4, eu tenho então 15. Eu precisaria de 15 interações, ó. 60 histórias, eu faço 4 em cada interação, 60 dividido por 4, 15. Eu vou precisar de 15 interações. Só que a resposta não foi em interações, foi em semanas. E ele me disse que cada interação dura 2 semanas, então vai durar 30 semanas. Então a resposta poderia ser 15 interações para eu fazer as 60 histórias, já que eu faço 4 por interação, ou 30 semanas, que é o gabarito, letra D, 30 semanas. O XP é a metodologia de desenvolvimento de software, que diz respeito à gerência de projeto, à programação e aos testes. Dentre elas, então, letra A, antes de programar uma unidade, deve-se definir e implementar os testes. Então, isso é aquela prática do TDD. Eu crio o teste antes de fazer propriamente o código que resolve aquele problema. Então, teste primeiro. De fato, é uma prática do XP, é o nosso gabarito. Trabalhar mais de 8 horas por dia? Não quero saber de hora extra, né? Ritmo sustentável, pessoal. Ritmo sustentável. O dono do código é sempre quem desenvolveu. Não, o código é colaborativo, né? Qualquer programador pode ir lá e alterar o código. Deve-se esperar até o final de um ciclo de desenvolvimento para integrar a nova funcionalidade. Errado, a integração é contínua. Terminou o código, já boto para rodar, já entrega a funcionalidade para o meu cliente. Deve-se fazer entregas aos clientes apenas após a conclusão. Também está errado, porque a entrega é contínua, a integração contínua. Então, a melhor resposta é o nosso gabarito. Gabarito letra A. Então, fechamos XP. Aqui a gente entregou as bases para você conseguir acertar aí, se não todas, a grande maioria das questões de XP e você complementa o seu estudo resolvendo questões, tá bom? Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.